Buongiorno, buongiorno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o professor Wesley e aqui eu vou fazer uma aula básica sobre o reforço de bases aqui com operação com números decimais. Isso foi um pedido dos meus alunos do segundo ano B do Generoso e bora meter bronca nisso daí. Se liga. Então, basicamente, o objetivo da nossa aula vai ser o quê? Reforçar aí cálculos envolvendo números decimais, dando umas noções gerais aí do que vocês precisam saber para não marcar bobeira, firmeza. E aí, posteriormente, a gente afunila esses conhecimentos com exercícios em sala de aula. Então, vamos lá. O que é importante a gente se atentar sobre o número decimal? Toda e qualquer vez que a gente fala de um número decimal, ele é formado por uma parte que a gente chama de parte inteira, que é aquilo que vem antes da vírgula, e tudo aquilo que vem depois da vírgula nós denominaremos aqui como parte decimal, beleza? Não menos importante, a gente pode entender, por exemplo, que a gente tem aqui os números inteiros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, tanto para o mais infinito quanto para o menos infinito. E o fato é que, por exemplo, entre um número inteiro e outro, a gente tem pequenos pedacinhos, vários números aí intermediários, como por exemplo 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 e por aí vai, que são os ditos números decimais. Isso a gente consegue observar, por exemplo, numa régua, tá? E aqui tem outros exemplos de números decimais aí que a gente pode encontrar, por exemplo, numa régua. O fato mais importante é que a gente precisa se atentar que existem formas da gente ler um número decimal. E aí, vamos lá, ó, se liga. As partes inteiras são as seguintes: a gente tem as unidades, as dezenas e as centenas, os milhares e por aí vai. Já as partes decimais, ou seja, aquilo que vem tudo depois da vírgula, nós temos os décimos, os centésimos, os milésimos, os décimos de milésimos, os centésimos de milésimos e os milionésimos. E aí, ó, pra gente dar uma treinadinha aqui, como que a gente lê um número decimal, se liga. A gente precisa sempre observar a localização da vírgula, que separa a parte inteira da parte decimal. Como, por exemplo, ó, que se tem 0,6, como que nós leríamos isso daqui? 6 décimos. 0,37. Ah, o pessoal fala 0,37. Não, é 37 centésimos. Vocês estão vendo que tem três números aqui, ó, depois da vírgula? Então, é 189 milésimos. 3,7, como que nós leríamos de forma adequada, correta? 3 inteiros e 7 décimos. 13,45 seria 13 décimos, porque é a parte inteira, e 45 centésimos. Aqui, 130,824, 824 seria 130 inteiros e 824 milésimos. Então a forma da gente ler uma notação decimal é essa, sempre se atentando a vírgula onde que vai separar a parte inteira da parte decimal, beleza? Por conseguinte, a gente precisa ainda saber como comparar um número decimal de outro. Para isso, a gente precisa sempre analisar a priori a parte inteira e, consequentemente, analisando-se a parte primeira, perdão, a gente vai arredondar as casas decimais de maneira a comparar décimos, centésimos, milésimos. Então, por exemplo, ó, se liga nessa guria aqui que está no supermercado, e aí ela tem diferentes bebidas aqui, ó. Uma custa um inteiro e 4 centésimos, outro vale 78 centésimos, 99 centésimos, um inteiro e 7 centésimos e 98 centésimos. A gente pode organizar agora esse rolê de acordo com primeiro as partes inteiras, a gente vai pegar as partes inteiras maior e depois nós arredondamos as partes aí décimas, centésimas e milésimas, tá bom? De maneira que a gente consegue estabelecer aqui do mais caro para o mais barato. E aí, fazendo operação com número decimal não é muito difícil não, tá? Ó, na adição e na subtração, simplificadamente, primeiro passo, a gente sempre iguala o número de casas decimais com um acréscimo de zeros. Então, por exemplo, ó, esse exemplo aqui. Você tem 1 inteiro e 28 centésimos, mais 2 inteiros e 6 décimos, mais 0, aqui, 38 milésimos, perdão. A gente arredonda aqui, ó, sempre com zero, de maneira a igualar as casas e facilitar a nossa conta. Então aqui você calculando isso, a gente chegaria em 3 inteiros, 918 milésimos.
Da mesma forma, nós procederíamos para cá, tá? Não menos importante, a gente sempre precisa colocar a vírgula sempre embaixo da vírgula para não dar sururu, tá? Então, colocar a vírgula sempre embaixo de vírgula. E aí a gente efetua a adição ou a subtração colocando a vírgula na soma aí, alinhando-se as demais. O mesmo rolê é equivalente aqui para a subtração também, tá? Já na multiplicação, o que a gente precisa cuidar aqui para não dar ruim? Primeiro, a gente precisa multiplicar os dois números decimais como eles se fossem simplificadamente um número natural, tá? De maneira a qual a gente vai colocar a vírgula resultante aí no final de toda a conta no número de casas decimais do produto, de maneira que a gente some o número das casas decimais. Por exemplo, ó, se liga. Você tem aqui 3 inteiros e 49 centésimos multiplicado por 2 inteiros e 5 décimos. Percebam que aqui, ó, nesse número de cima você tem duas casas decimais e nessa daqui você tem uma casa decimal. O resultado final dessa conta vai ter 3 casas decimais. E aqui é o mesmo rolê, tá? Aqui você tem 3 casas decimais, 3 casas decimais. O resultado vai ter que obrigatoriamente ter 6 casas decimais, que a gente soma aí todas essas casas decimais, beleza? Ai, Pro, mas é só isso? Não, né? Tem algumas regrinhas práticas aí. Primeiro, vamos supor que hipoteticamente você está multiplicando um número qualquer aí por 10, por 100, por 1000, por 10.000 e por aí vai. Ou qualquer outra potência de 10. A vírgula ela vai andar sempre uma casa decimal para a direita, de acordo com o número de zeros aí no multiplicador. Isso é uma regra que a gente chama de regra prática. Então se liga, ó. Você tem isso aqui. 350 inteiros e 33 centésimos. A gente multiplicando por 10, a vírgula ela anda uma casa para a direita, tá? Então, ó, você viu que você perdeu um 3, esse 3 veio para cá e a vírgula andou para a direita. O mesmo rolê para 0,56 vezes 100 fica 56. E por aí vai, tá? Ó, então aqui é só alguns exemplos práticos. É só você pensar que a vírgula sempre vai andar para a direita. Beleza? Posto isto, vamos dar uma olhadinha aqui numa situação problema. Ó, Calvin, oi Calvin, do segundo ano, comprou 4 chocolates a um valor de R$ 1,75 cada. Mentira que o chocolate tá mais caro do que isso, tá? Mas vamos lá. Quanto que o Calvin gastou nesse rolê? Para que a gente solucionasse isso, a gente precisa fazer o quê? Se cada chocolate vale R$ 1,75, a gente vai usar o algoritmo da multiplicação para determinar aí a soma toda da compra da Sabrina, não, do Calvin. Então, 1,75 vezes 4. E aí a gente multiplica, ó. 4 vezes 5 dá 20. Sobe 2, né? 4 vezes 7 dá 28, mais 1. Mais 2 dá 30, sobe 3 para cá. 4 vezes 1 dá 4, mais 3, 7. Então, o Calvin gastou aqui R$ 7 aí na compra desses chocolates. Beleza? E aí, ó, percebam que você tem aqui duas casas decimais e, consequentemente, você vai ter duas casas decimais aqui também. Vamos lá. Dona Maria foi ao supermercado e comprou 1,5 kg de carne. Se o quilo da carne estava custando 7,80, perdão, quanto foi a compra da Dona Maria? Então vamos lá. Qual que é o algoritmo aqui da solução? A operação que a gente vai precisar realizar aqui é uma multiplication, certo? Então vamos lá, ó. R$ 7,85, perdão, vamos supor que é isso, vezes 1,5 kg. Faz aqui. Por quê? O que a gente tinha comentado anteriormente, a gente vai considerar aqui como se fosse um número natural e somente depois a gente vai contar aqui as vírgulas, né? Então, fazendo a continha aqui, a gente chega nisso, ó. Tem duas casas decimais aqui, uma casa decimal. Então, a gente tem que ter 3 casas decimais no final, beleza? E aí você tem que observar que a quantidade de casas decimais da resposta nada mais é do que a somatória das casas decimais aí dos dois números que foram multiplicados. Check. O preço da passagem do metrô atualmente custa R$ 4,40 e considerando, por exemplo, que um passageiro utiliza esse tipo de condução 2 vezes aos dias, todos os dias da semana, ou seja, os 7 dias da semana, qual que vai ser o custo que ele vai gastar aí ao longo da semana? Então, te liga, ó. Qual que é o primeiro passo? A gente sabe que a semana tem 7 dias e que esse guri utiliza aí 2 vezes ao dia o metrô. Então, são 14 passagens.
e que cada passagem custa 4,40. De maneira a qual nós faremos o quê? 4,40 vezes 14, efetuando-se aqui as contas, a gente chega no valor de R$ 41,60 por semana. E percebam, ó, que aqui eu tenho duas casas decimais, manteve-se aqui duas casas decimais na resposta final, tá bom? O preço da gasolina é de R$ 5,35. Na condição de um carro completar o tanque com 50 litros, quanto que ele vai custar? É só fazer a continha aqui, né, ó. 5,35 vezes esse número aqui, 5,35, nada mais é do que o número 535 dividido por 100, perdão, aqui é por 100, aqui faltou um zero, tá? De maneira que a gente faz esse rolê aí e a gente encontra o valor aqui do negócio. E eu acho que essa conta tá errada, que eu acho que eu fiz besteira aqui, tá? Mas a gente pode fazer essa ressalva aqui em sala de aula. Vamos lá. Carlos está doente e o médico receitou um remédio para que fosse tomado 4 vezes ao dia. A dose diária deve ser igual a 1/8 do vidro de remédio. Que quantidade de remédio do vidro ele vai tomar? Então vamos lá, ó. Primeiro, como temos uma fração decimal, ou seja, 1/8, a gente precisa só multiplicar esse rolê. Então vamos lá. 4 vezes 1/8, nada mais é do que 4 sobre 8. E 4 sobre 8 a gente pode simplificar, que dá meio, tá? De maneira a qual ele vai tomar metade do vidro ou simplesmente 1/2. A divisão. O que a gente precisa saber? Primeiro, a gente precisa sempre igualar o número de casas decimais com o acréscimo aqui de zeros, tá? A gente suprime sempre as vírgulas e, consequentemente, a gente efetua aqui a divisão. Simples assim. É uma regra geralzona aqui, tá? E do mesmo jeito que a gente procedeu lá com a multiplicação, uma multiplicação qualquer por base de 10, a multiplicação aqui por potência de 10 vai seguir o mesmo critério. Só que, diferentemente da multiplicação, ao invés do número caminhar para a direita, ele vai caminhar agora para a esquerda, tá? Então vamos lá, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Esse número aqui caminhou para a direita. Para a esquerda, perdão. Aqui veio para a esquerda também. Aqui também vem para a esquerda. Aqui também vem para a esquerda, sempre seguindo o número de zeros, tá? Então vamos lá. Situação problema. Léo do segundo ano adora música, toca vários instrumentos e o seu sonho é comprar uma bateria que custa nada mais, nada menos do que R$ 1.535,20. O Leozinho quer fazer essa compra aí em 10 parcelinhas iguais, tá? Qual que vai ser o valor dessa parcela? A gente pode proceder a esse rolê de três maneiras. Primeira, a gente pode deslocar a vírgula para a esquerda. Então, ó, esse valor aqui dividido por 10, né? Então, só deslocar a vírgula para a direita. Cada parcela vai custar quanto? R$ 153,52. Simples assim, tá? Segundo modo, a gente pode pegar aquele valor lá inicial e transformar numa fração decimal, tá? Então, dividir por 10 e o que a gente vai fazer? Cortar vírgulas aqui, né? Então, vai dar 1/10, que é igual esse valor aqui. E aí a gente procedendo vai dar quanto? 152,54. E 153,52, perdão. E aí, a gente pode fazer o quê? O algoritmo aqui da divisão, né, ó. Dividir nesse rolê ao infinitamente, tá? E é isso, gente. E aqui tem mais alguns exemplos e não foge aqui do segredo. Aqui é mais um exemplo de multiplicação, né, ó. Você está vendo que tem duas casas decimais, uma casa decimal, resposta final, tem que ter 3 casas decimais, porque a gente tem que obedecer aqui a quantidade de casas decimais. Beleza? É isso. Espero que você tenha curtido, que tenha dado uma clareada. Se curtiu, dá o seu like, compartilha, escreve aí os comentários, tira as dúvidas, que vai ser um prazer, tá bom? Beijão e até a próxima.